Seja muito bem-vindo ao nosso canal Invest Holder. Estava com um assunto engatilhado para trazer para vocês e eu tive que parar tudo. Recebi muitas perguntas lá no Instagram, aqui nos comentários do YouTube, referente à taxação dos dividendos pelo governo. E eu vou ler uma das perguntas aqui, que é do Thiago Freitas. Boa tarde, Alexandre. Acompanho seu canal e acredito nas suas ideias. Com certeza alguém já te pediu e eu gostaria apenas de reforçar como pedido de conteúdo. Fala sobre essa taxação que o ministro Paulo Guedes está querendo implantar sobre os dividendos. Abraço. Abração, Thiago. Obrigado pela pergunta. Então vamos lá. De novo está vindo à tona essa questão da taxação de dividendos pelo governo. Tá? Como sabemos, hoje em dia no Brasil, os dividendos eles são isentos de pagamentos de imposto. Então, o acionista, quando ele recebe os seus dividendos, ele tem isenção total de IR. E toda vez, passa tempo, vai mudando aí, governo sempre entra em discussão essa questão da tributação dos dividendos. E o que isso vai interferir aí nos seus investimentos? Será que o preço das ações vão cair? Ou será que aquela empresa que você está esperando receber o dividendo, será que vai diminuir muito o que você vai receber? Então são diversas dúvidas e aqui nesse vídeo a gente vai tentar desmistificar um pouquinho esse assunto e tentar entender o que está acontecendo. Primeiramente, nós temos que entender que para alterar a questão dos dividendos no Brasil é necessário que haja uma alteração legislativa, ou seja, uma alteração de lei. Nós temos que pegar e criar essa tributação, e ela tem que ser aprovada no Congresso Nacional, tudo bem? Então, hoje há uma expectativa dessa alteração e isso precisa que o governo faça uma proposta de alteração legislativa e o Congresso ele venha a aprovar. Então, tudo vai depender do que vai ser proposto, do que vai ser aprovado, tá? No final. Então, isso que vai ser aprovado é que vai trazer as incidências e as consequências para os investidores. Então vamos entender. Então, basicamente, aqui nesse vídeo eu vou trabalhar com dois cenários. O primeiro dos cenários, a gente tem que entender que se ocorrer um aumento tributário, se eu criar um imposto sobre dividendos e não mudar mais nada, o que acontece? A questão tributária no Brasil já vai aumentar. Então, as empresas no Brasil hoje têm diversos impostos e a sua carga tributária vai de, no mínimo, 34% sobre o lucro, tá? Então ela vai lá de 34% até aproximadamente 45%. É uma das maiores cargas tributárias do mundo, tá bom? Então se a gente criar um imposto, se o governo, se o Paulo Guedes, ele fazer uma proposta de alteração, criando mais um imposto, aumentando essa carga, o que está ocorrendo? Ele estará indo na contramão do mundo. Então o mundo inteiro, os Estados Unidos, diminuindo impostos, tá? Incentivando a economia, o Brasil estaria indo na contramão. Isso traria uma consequência enorme para a nossa economia, tá? Então a gente afastaria os investidores, ocorreria aí uma diminuição até da própria economia. Por si só ela não estaria sendo motivada, fomentada, e sim o Brasil estaria andando na contramão. Então esse é o primeiro cenário. Esse cenário só de aumento de impostos sem nenhuma contrapartida, isso seria muito ruim, tudo bem? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário que a gente pode trabalhar é aquele que é da própria origem da proposta lá do Paulo Guedes, lá de trás, que esse assunto é antigo, em que ele propõe que vou fazer a taxação desse dividendo, só que ao mesmo tempo ia desonerar a carga tributária das empresas. Então, o imposto de renda das empresas, quando ela paga o imposto de tudo que ela tem vários tipos de impostos, contribuição social, imposto da pessoa jurídica, imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, esses impostos que a empresa paga, a proposta seria diminuir essa carga tributária, Então eu vou colocar uma matéria aí aqui para vocês verem, que a proposta seria reduzir essa carga tributária de 34% para 15%. Assim aumentaria, consequentemente, volta aqui, consequentemente aumentaria o lucro da empresa. Então, se eu diminuir o imposto aqui, o que acontece? A empresa vai produzir o que ela
ela faz? Ela presta o serviço, ela vende o produto, né? Ela vai pagar os custos dela, vai pagar os impostos e sobra o lucro. Se eu pagar menos impostos, vai aumentar o lucro, tudo bem? Mesmo que ocorra a incidência, né, de cobrança de dividendos, compensaria, né? Sairia aí elas por elas. Então esse seria o segundo cenário. É um cenário aí mais necessário, que o país precisa, né, que ocorresse para quê? Para incentivar a economia e assim as empresas elas teriam mais incentivo para trabalhar, né? E essa questão da própria tributação dos dividendos é uma intenção do governo de que as empresas deixassem de ficar remunerando seus acionistas diretamente e reinvestisse, ficasse com esse dinheiro no caixa. Então esse lucro ia parar ali no caixa, a própria empresa ia fazer o reinvestimento desses dividendos, né, ali na própria empresa, ou comprando outro negócio, ou reinvestindo, aumentando a sua fábrica, aumentando os seus negócios, e assim o que? Incentivar a economia. Então esse é um dos objetivos do governo. Claro, não vamos ser ingênuos, né? Claro que o objetivo do governo é aumentar, né, o recebimento aí de impostos, é claro. Isso é óbvio, né? Mas essa seria um objetivo do próprio governo. Então, para o acionista, qual seria a consequência nesse cenário? Seria que, mesmo tendo o imposto aqui sobre os dividendos, se eu aumentar o lucro dessa empresa, uma vez que os dividendos vêm desse lucro, ocorreria o quê? Ocorreria que ficaria ali elas por elas. Então a gente ficaria nesse segundo cenário que não seria tão ruim assim para o acionista. Pessoal, então a gente percebe que nós temos duas possibilidades. Então vamos acompanhar essa proposta, vamos ver o que vai ocorrer. Então a gente tem esses dois cenários. Torcemos para que ocorra esse segundo cenário e assim, né, o investidor ele teria, né, ele não seria tão lesado assim no final, tudo bem? A gente tem que entender também que as empresas, elas se adaptam, né? O mercado ele é muito eficiente, ele acaba se adaptando muito rapidamente. O que acontece lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos os dividendos eles são tributados. O que acontece? As empresas muitas vezes elas se adaptam, elas deixam de pagar os dividendos para que seu acionista ele seja taxado, ele deixa, né, ele não quer que o seu acionista seja taxado, que ele perca dinheiro, e ele remunera o seu acionista de outra forma, né? Então, muito comum lá nos Estados Unidos ocorrer a bonificação de ações, que é uma forma indireta da empresa remunerar o seu acionista. O que é a bonificação de ações? A empresa ela pega o seu acionista que já detém as suas ações e ela dá, né? Ela doa, né? Ela entrega para o seu acionista mais ações. Então vamos, por exemplo, o acionista ele tem 10 ações. A empresa faz um programa de bonificação e entrega uma ação para cada 10 ações. Então aquele acionista que detém, que ele possui 10 ações, ele recebe mais umas. É uma forma indireta de ser remunerado. Então esse acionista ele vai ganhando ações e ele não é tributado no dividendos, né? E acaba assim que a empresa ela consegue alinhar o objetivo, né, do acionista também, tá? Outra forma de remuneração indireta do acionista que eu vejo é o programa de recompra de ações. Então a empresa ela pode ir ao mercado e recomprar as suas ações e manter em tesouraria. O que acontece? O acionista que detém, né, que ele detém o papel daquela empresa, acaba valorizando mais o papel dele, porque são menos ações em circulação, tá? E consequentemente aquele acionista ele acaba detendo mais patrimônio na sua mão. Por quê? Menos ações em circulação, mais aquele papel ele vai valer no mercado, tá? Então são formas indiretas do acionista ele ser remunerado. Então o mercado, a empresa, ela acaba se adaptando muito rápido. Pode ser que isso venha a ocorrer aqui no Brasil, tudo bem? Pessoal, isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer esses dois cenários, né? A gente entender o que pode acontecer, além da questão que as empresas elas vão se adaptar, elas têm que alinhar os seus objetivos com o dos acionistas, tá bem? Mas vamos aguardar o que vai acontecer, qual proposta de lei que vai ser colocada lá no Senado, no Congresso, né? Então vamos esperar qual vai ser também a lei que vai ser aprovada ao final e se vai ser, tá? E aí a gente vai trabalhar no final
e ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que isso tenha ajudado de alguma forma. Deixa aqui no comentário o que você acha dessa tributação, né? O que pode ocorrer, o que você acha que no final vai ocorrer com os dividendos. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, vou ficando por aqui.